Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui para mais uma lição, né? A nossa lição é a número 8, né? Que tem como título a revelação do Senhor Jesus, né? Nosso texto bíblico está baseado em Mateus 16:17. Nosso texto áureo está em Mateus 15:16. Mas antes de a gente ler, nós estaremos orando, pedindo para que Deus nos conceda uma lição abençoada e de aprendizado nessa manhã. Vamos estar orando? Senhor Deus, eu te agradeço pelo dia que nós tivemos, te agradeço por essa linda manhã que o Senhor nos proporciona, te agradeço pela semana que se passou, por todas as bênçãos que a gente pôde desfrutar nessa semana que se passou, Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra nessa manhã, Senhor Deus. Que o Senhor também nos conceda uma semana abençoada, sempre na Tua presença, Deus. Cuida da gente, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, a nossa lição está baseada, no nosso texto áureo em Mateus 16, 15 e 16, que diz o seguinte: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Responderam Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui é aquela passagem, em que Jesus pergunta, quem ele é para os discípulos, porque estava tendo aquele burburinho, que um falava que ele era um, outro falava que ele era outro, Elias, e assim por diante. E aí ele pergunta para Pedro, e Pedro, aquele temperamento explosivo dele, que a gente nunca sabia o que ele estava pensando, ele diz: Mas tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz no 17, que também é interessante a gente ler. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Então a gente vê aqui que Deus colocou no coração de Pedro essa certeza de que Cristo era o Filho de Deus, e quando Jesus faz a pergunta, ele não titubia, ele responde de prontamente, E aí a gente vai ver então as revelações de Jesus Cristo, Começa falando sobre as revelações que ele fez, E uma das revelações que ele faz está aqui no capítulo 16, que os fariseus e saduceus eles pedem um sinal para Jesus, de um sinal de como iria acontecer o final do mundo, E deixa eu dar uma lida aqui para a gente ter um início mais apropriado. Aproximaram-se os fariseus e saduceus, pedindo-lhe que eles mostrassem um sinal da vinda dos céus. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a hora, dizeis, há bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Então, Jesus está dizendo o seguinte, eles conseguem identificar, quando está sol quente, quando vai ter um dia agradável, um dia bom, e consegue identificar também pela aparência do céu se haverá chuva, tempestade, alguma coisa assim. Mas o que Jesus estava falando, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam discernir, E eles continuam dando explicação aqui, que diz o seguinte, saduceus e fariseus é um grupo rivais. Isso está lá em Mateus, a partir do 3, Os fariseus viviam rigorosamente debaixo da lei oral e cumpriam todos os seus detalhes. Os saduceus rejeitavam a lei oral e só seguiam a lei escrita. Então havia uma rivalidade entre eles, Embora opostos em suas posições, agora se juntam contra Jesus para atacar. O alvo é comum aos dois grupos e então eles se juntam, eles juntos planejam de que forma, iriam fazer isso, para centrar a atenção no ataque a Jesus. Isso vemos até o dia de hoje, quando grupos opostos se juntam para atacar um inimigo maior. Na realidade, eles queriam um sinal que mostrasse quem era Jesus. Entendeu? Então, eles estavam procurando aquele sinal, Quem é Jesus realmente, E interessante, como diz aqui o nosso autor, e a Bíblia também, eles eram um grupo rivais, os saduceus e os fariseus, mas eles se juntavam, A gente vê isso, e eu gosto de contextualizar, porque a gente vê isso hoje muito, muito atual, as coisas que aconteceram naquele tempo, Hoje, se tiver dois grupos religiosos falando mal, não precisa nem ser religioso, dois grupos, de repente, que têm um ponto de vista em comum, mesmo sendo rivais, eles se atacam, para destruir ou para desmotivar, os seus opositores, Isso aconteceu aqui. Então, na realidade, eles queriam um sinal que mostrasse quem era Jesus. Se eles soubessem que, de acordo com
a cor do céu, né? Eles tentavam adivinhar se ia ter chuva, vento, né? Aquelas coisas todas, e eles não conseguiam entender como seria a vinda do Salvador. Então, isso acontece hoje. Às vezes você olha para o céu, vai chover, vai fazer frio e tal, né? E eles faziam isso, mas a vinda do Salvador que já estava com eles não conseguiam perceber, né? Declara que eles são uma geração adúltera no sentido de traírem a fidelidade de Deus e ilustra como sinal de Jonas, né? Jesus falando para eles, né? Que Jesus explana para eles o que aconteceu com Jonas para que o povo se convertesse, né? E não precisou nem falar muito, né? Eles queriam um milagre tão poderoso que os convencesse do poder de Jesus. E hoje a gente vê isso também com muita facilidade, né? Acho que foi nosso pastor que falou, né, que hoje a gente está querendo, né, estou falando a gente do modo generalizado, um sinal, né, Deus fala comigo, um sinal que Deus prova a presença dele. Está tudo na Bíblia, né? Não precisa mais nenhum sinal mirabolante, não precisa mais nenhuma coisa exorbitante para a gente ter certeza de quem é Jesus, de quem é Deus na nossa vida. Mas ainda algumas pessoas, eles esperam esse sinal, eles querem que Deus fale com eles de uma maneira sobrenatural, e não precisa mais esse recurso hoje, porque hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus escrita. Então, ela tem que nos bastar, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, tem que fazer a nossa parte, procurar um conhecimento sadio, né? Um conhecimento transparente da palavra de Deus, para que a gente possa entender qual é a vontade dele na nossa vida. Mas naquele tempo eles não queriam isso, não. Eles queriam, né, Jesus expôs o que aconteceu com Jonas, mas eles queriam um milagre tão grande e poderoso que convencesse eles do poder de Jesus, né? Mas eles tinham visto tantos doentes endemoniados sendo curados, mesmo assim eles não acreditavam, eles queriam um sinal maior, né? O que acontece também hoje, com muita frequência, né? Jesus está ali, talvez até dando livramento, fazendo muitas outras coisas, e as pessoas querem aquele sinal mirabolante, aquela coisa bem chamativa, né? Como se Jesus tivesse que provar o tempo todo quem ele era, e não é necessário, né? Isso. Mas isso que acontece tanto com os saduceus e fariseus por conta da falta de fé. Então, hoje em dia, pode acontecer também por falta de fé, a gente querer um sinal do que já está na nossa cara, do que já está bem explícito, né? Então, é fácil a gente desacreditar, exigir um sinal com mais transparência, né? Porque a gente não quer, de repente, se investir tempo em oração e procurar saber realmente o que está escrito na palavra de Deus, né? E ele já se revelou para nós, né? Isso a gente não tem que ter dúvida nenhuma, não, né? Aí no Mateus 16, de 5 a 12, vai falar sobre o fermento dos fariseus, né? Então, ele fala fermento no pão ou fermento na alma? É um questionamento que o autor está fazendo aqui, né? Depois da conversa com os líderes, Jesus e os discípulos se retiraram e atravessaram para o outro lado do mar da Galileia. Quando chegou lá, perceberam que eles tinham esquecido o pão, né? Para se alimentar. Então, eles estavam preocupados com o lanche da tarde. Jesus aproveita o momento e lhes dá uma aula citando o fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Como falou em fermento, os discípulos achavam que ele estava se referindo ao aquecimento que faz o fermento para levedar o pão, né? O fermento era uma exposição metafórica usada para os judeus para se referir à má influência. Então, a gente sabe que o fermento ele leveda uma massa, né? E se você vai fazer um pão e não põe o fermento, ele não vai crescer, a menos que a receita seja que ele não cresça, né? E Jesus aqui ele fala dessa metáfora, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, se você pode ser contaminado por um fermento ruim, ou digamos, a pessoa pode te influenciar a fazer coisas de maneira contrária ao que Jesus ele espera que a gente faça, porque ele acaba influenciando, ele acaba modificando a nossa estrutura, nosso modo de pensar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o fermento ruim que vem para destruir a gente mesmo, para influenciar a gente de maneira negativa, né? E ele continua dizendo aqui, né? Jesus então exorta-os a terem cuidado com os falsos ensinamentos dos fariseus e saduceus que tinham contaminado as convicções religiosas de Israel com falsas doutrinas. Então, trazendo para a nossa realidade, nós temos que estar sempre firmado na palavra de Deus para a gente não ser influenciado ou não ser induzido a pensar de maneira que não agrada a Deus. E isso é muito fácil, porque às vezes as pessoas
elas têm uma convicção de que religião vai salvar, de que a minha religião é a correta, de que se eu fizer aquilo não é pecado, as coisas que o mundo está nos oferecendo é normal, porque nós estamos no mundo, né? Então a moda a gente tem que seguir, irmãos, a gente pode desprezar isso sem o menor problema, sabe? A gente tem que estar firmado na palavra de Deus, a gente tem que estar procurando ler sempre, né? Procurando se alimentar com alimento saudável, que é a palavra de Deus, para quando vierem te oferecer farelo, você saber que aquilo não vai ser bom para você. E muitas vezes a gente se contenta com farelo, a gente se contenta com migalhas, porque a gente tem preguiça ou não quer, de repente, se alimentar de uma maneira mais saudável, né? Fazendo uma analogia, de repente você não quer ir para o teu fogão, fazer uma comida gostosa, uma comida que vai te dar prazer em fazer, você prefere ir na gaveta e pegar um pão duro, né? Para comer, porque é muito mais prático, e isso pode acontecer na nossa vida espiritual. Ao invés de você se alimentar com a palavra de Deus, você prefere escutar as coisas que não são edificantes, prefere ficar comendo os farelinhos que estão te oferecendo por preguiça. E não é isso que Deus quer pra gente não, tá? Não é isso. Então cuidado com as modas, cuidados com os vocabulários, cuidados com que as coisas que o mundo te oferece como sendo normal, e não é, não é. E é interessante porque cada um de nós sabe o que é bom. Cada um de nós sabe fazer a peneira daquilo que vai edificar a nossa vida, do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando, como é que nós estamos nos comportando, se está agradando a Deus ou não. Nós temos conhecimentos para isso, nós temos inteligência para isso. Então, é não deixar se contaminar ou justificar essa contaminação como se fosse uma coisa normal, natural, como se tivesse justificativa. Não tem, tá? Então, cuidado com o que a gente está... o que está preenchendo a nossa vida, né? E diante da explicação de Jesus, os chama de homens de pouca fé. Eles já tinham visto tantos milagres e ainda estavam discutindo se tinham pão para comer. Lembrando que Jesus já tinha feito milagres, né? Como foi a multiplicação dos pães, né? Os 2 peixinhos e os 5 pães. Então, não tinha por que duvidar. Mas, irmãos, é interessante a gente lembrar que, foi o que eu falei no início, a Bíblia é muito atual. Hoje, diante de tanto livramento que a gente tem, diante de tanta coisa boa que a gente tem, né? Às vezes a gente ainda, de uma maneira generalizada eu estou falando, a gente ainda tem pouca fé em algumas situações. Você coloca as coisas na mão de Deus e tira. Você coloca, faz um pedido, Deus está demorando, eu vou resolver do meu jeito. Isso aí é sinal de pouca fé, né? E não deve ser assim, né? A gente vê esses homens na Bíblia que tiveram esse comportamento, não agradaram a Deus, e quando a gente realmente coloca as coisas na mão de Deus, deixa Deus agir, o milagre acontece. Não importa o tamanho do milagre, o importante é que ele realmente acontece, né? E eles tinham visto os sinais, né? E mesmo assim, os milagres, mesmo assim eles estavam discutindo se iam ter pão para comer ou não. E muitas vezes Deus está operando em nossa vida, a cada dia, pequenos milagres, grandes acontecimentos, e a gente fica preocupado com as coisas passageiras, né? E uma orientação que o autor dá aqui: deixemos que as coisas ruins tomem conta do nosso coração. Desculpa, ele fala, a gente deixa que as coisas ruins tomem conta do nosso coração. Criticar os discípulos é fácil, e nós? Então foi o que eu acabei de fazer aqui, né? Eles tinham pouca fé, já tinham visto milagres a partir de Jesus, mesmo assim eles estavam preocupados, né? Mas não é isso que acontece com a gente hoje em dia? Onde estão as nossas preocupações? A gente está se preocupando com coisas que têm lógica, ou com aquelas pequenas coisas que talvez não devesse nem tomar muita proporção da minha atenção? Então a gente tem que fazer essa avaliação, né? Para ver se nós estamos tendo mesmo uma qualidade de vida agradável, nós estamos tendo um comportamento que está agradando a Deus, se está sendo bom, se eu estou tendo uma qualidade de vida, uma qualidade boa, se nós não estamos perdendo tempo com coisas com as pequenas coisas. Muitas vezes é isso que a gente faz, né? E isso não agrada ao nosso Deus. Lembrando que nós não devemos ser pessoas que tenham pouca fé. Nós temos que ter bastante fé. Fé não tem tamanho, tá? Ou você tem ou não tem. Mas muitas vezes a gente prefere, em algumas situações, agir como se Deus não estivesse olhando, ou se Deus não fosse capaz de resolver. Então a gente pega aquele problema, eu vou resolver eu, né? Então não pode ser assim não, né? A gente tem que estar sempre firmado na rocha que é Cristo, olhando para o alvo que é Cristo, e principalmente, cada dia mais alimentando a nossa fé através da palavra de Deus, né? Aí, a partir do 17, a partir do 16, 13 a 28, é a declaração, né, que Pedro faz, né,
aos pés da cruz. Então Jesus, ele pergunta para Pedro, né? Quem dizeis que eu sou? Ele faz a clara declaração que nós lemos no começo, né? Tu és o Filho do Deus vivo, né? Então é isso que a gente tem que ter sempre no nosso coração e na nossa mente. Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu não devo duvidar disso em momento nenhum, né? Continuando a conversa sobre o fermento dos fariseus, Jesus aproveita o momento para perguntar o que as pessoas acham dele. Uns respondem, como eu falei, né, que ele é João Batista, outros falam que ele é Elias, outros falam que ele é Jeremias, e outros falam que ele é profeta. Jesus então pergunta, né, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro dá essa pérola maravilhosa de confirmação de que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que nós lemos aqui no versículo 16. Como eu já falei, essa certeza tem que estar continuamente no nosso coração. E é interessante a gente saber que Pedro era 880, né? Um dia ele estava lá em cima, outro dia ele estava lá embaixo, tinha uns pensamentos meio de travessado algumas vezes, né? Mas no final a gente viu que como que ele realmente entendeu quem era o verdadeiro Cristo, né? E Jesus declara que sobre essa afirmação que Pedro fez, que ele edificaria a sua igreja, né? A igreja tem como base Cristo e Pedro. A sua declaração é a primeira pessoa a reconhecer Messias como prometido. Se Jesus estivesse findando a igreja, dizia sobre ti. Então, sim, Pedro seria sobre Pedro. Mas, como entendem alguns, mas ele fala sobre esta, se referindo à declaração. Momentos depois, Pedro procura Jesus e o repreende pelo que ele falou a seus discípulos. Então aqui, né, Jesus está falando que ele, Cristo, é a pedra. Sobre esta pedra está firmará a igreja, e não sobre ti firmará a igreja. Então a gente às vezes fala assim, Pedro, deixa eu ver aqui, irmãos, onde é que está isso aqui, ó. 16, peraí. Ele diz o seguinte, né? Então disse Jesus a Pedro, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaste, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então o autor está dizendo, né, nos explicando que Jesus fala aqui sobre esta pedra que é o próprio Cristo. Se ele tivesse falado sobre ti, Pedro, ou sobre você, edificarei minha igreja, então estaria se referindo a Pedro, né? E não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Jesus falou, né? No momento depois, Pedro procura Jesus e o repreende pelo que ele falou a seus discípulos, né? Nessa hora, Jesus percebe a ação do inimigo usando o mesmo Pedro, que declarou antes que Cristo era filho de Deus, e o expulsa. Então é interessante, como eu falei, Pedro era muito assim, constante, né? Eu não sei porquê, né? Mas o mesmo núcleo de conversa. Versículo 16, ele fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E no 22, 23, ele fala, ele repreende Jesus. Para Deus, vamos ler também para a gente entender melhor. Diz o seguinte, né? E Pedro vamos ler o 21. Desse tempo começou Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas coisas de Deus e sim a dos homens. Então é interessante que no versículo 16, Pedro afirma que ele é o verdadeiro Filho de Deus. E quando ele começa a contar o que vai acontecer com ele, Pedro fala, tenha compaixão de ti, Senhor. Então é uma coisa assim que não combina muito, né, com o comportamento de Pedro, né? E Jesus, vendo que ele estava sendo usado pelo Satanás, né, repreende ele e fala para ele, né? Tu és para mim pedra de tropeço, arreda-te, Pedro, né? Desculpa. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas lá do alto e sim dos homens. Né? Então Jesus já sabia qual era o propósito dele aqui na terra, ele não tinha dúvida, desde que ele veio para cá, sabia exatamente o que queria passar, como queria passar por toda essa situação, qual era o verdadeiro papel dele. Né? Ele não se desviou do alvo nem um minuto, que era a salvação do homem. E Jesus fez o que pôde, né,
usou todos os recursos para ser transparente na explanação do Evangelho, para que nós entendêssemos que ele realmente veio para nos salvar, né? Então, se ele realmente tivesse caído, nossa, coitado de mim, vou fazer tanta coisa, né? E o povo não vai acreditar em mim, não vai ter fé em mim, né? Imagina o que não estaria acontecendo com a gente hoje, né? Mas ele não caiu, né, na conversa de Pedro, digamos assim, muito pelo contrário, né? E esse tipo de sentimento, esse tipo de sensibilidade que a gente tem que ter na nossa vida diária, de não cair na conversa mole. Ai, coitado de você, é um jovem de 25 anos que, né, é virgem, que não namora, tem que ter um namoro cristão, isso é pesado demais. Irmãos, não cai nessa conversa mole, não. Não cai nessa conversa mole, não. Mas para você ter firmeza das suas decisões, dos seus comportamentos, você tem que estar conectado com a palavra de Deus dia a dia, né? Então, não se vê como um coitado porque está seguindo a Cristo. Não pode ir para barzinho, não pode ter um namoro do mundo, não pode isso, não pode aquilo. Não é privilégio nenhum você desfrutar das coisas do mundo, muito pelo contrário, né? A gente está no mundo, como diz a palavra de Deus, mas você não pertence ao mundo. Então, o teu papel na sociedade é fazer diferença. Onde quer que você esteja, na escola, no trabalho, na tua família, no quarteirão da tua casa, em qualquer lugar que você esteja. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Sal para dar sabor e luz para iluminar. Então, não perca esse foco. Não fica achando que, de repente, você se sinta privado de alguma coisa porque é crente. Não é assim, tá? Isso não é verdade. Isso pode ser o fermento ruim que está querendo levedar a tua massa. Então, cuidado, tá bom? E ele continua falando, né? Aqui. Deixa eu ver onde é que a gente parou aqui, né? Momentos depois, Pedro procura Jesus, né? Como a gente leu aqui, e repreende Jesus, né? Fala que ele é um coitado, tal, para ele ter dó dele, né? E como será que ficou a cabeça de Pedro depois dessa declaração que Jesus fez para ele, né? Porque no 16 ele confirmou uma coisa com toda a autoridade, né? No 22 ele muda de ideia, né? Então, a partir do versículo 24, Jesus desafia os discípulos dizendo que segui-lo não seria fácil, né? Então ele fala, né? Deixa eu ver aqui também. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, toma a tua cruz e siga-me. Outra coisa interessante, a gente ouve muito falar, né? Que quando você segue Jesus, você tem que ter prosperidade, tem que ter dinheiro, tem que ter isso aqui. Aqui desmente totalmente essa defesa. Porque Jesus diz, quem quiser vir a mim, primeiro que é uma decisão pessoal, você vai se você quiser. Né? Ele não força, a partir do amor, da sua... Quando você tira essa defesa, o Espírito Santo age. Mas é uma decisão. Quem decide deixar Jesus tomar conta da nossa vida somos nós. Então ele diz, quem quiser vir após mim. Então eu, Alisete, decido seguir Jesus. Então eu vou pegar a minha cruz e vou seguir ele. Eu não vou deixar minha cruz lá atrás. Eu vou seguir ele com a minha cruz. Então essa coisa de que você tem que ter prosperidade, você tem que ter... Não é verdade. Não é verdade. Então Jesus deixa bem claro aqui. Toma a sua cruz e siga. Então vai ser fácil seguir Jesus? Não vai. Vai ser prazeroso? Com certeza. Diante da situação, a gente seguindo Jesus, mesmo que a nossa vida esteja em altos e baixos, é prazeroso porque nós sabemos quem nós estamos seguindo. Então não tem que ser peso, não tem que ser fardo. E outra coisa que é interessante, quando a gente está seguindo Jesus com a cruz nas costas, que é nossa, se torna leve. É só a gente colocar nas costas dele, como a palavra dele mesmo diz, né? Dá o seu jugo para mim, que eu levo para você o seu fardo. A gente tem que se despojar dessa coisa que está te atrapalhando a ter uma vida verdadeira com Cristo, uma vida transparente com Deus. Pedir para Ele te ajudar, pedir para você ter a coragem. Foi o que eu falei no começo. Você coloca as coisas na mão de Deus, tira. Coloca as coisas na mão dele, Ele está demorando muito para resolver, a gente vai lá e pega. Não é assim. Coloca o fardo na mão do Senhor, nas costas do Senhor, e Ele vai ajudar a gente a atravessar a situação. Mas para eu entender colocar o fardo e deixar Ele agir, eu tenho que estar firmado no que eu estou, na minha decisão. Não pode ser uma coisa de uma hora para outra, não. Não pode ser uma coisa, hoje eu ponho, amanhã eu tiro. Não é assim que funciona, não, né? Então, a partir do 24, ele fala isso para os discípulos, né? Pega a tua cruz e segue-me. Ou seja, a gente vai levar uma cruz mesmo e não vai ter outro jeito, não, né? Mas o importante é a gente tomar a decisão de seguir Jesus de mente e coração. Porque a gente vai usar nossa razão para isso e vai usar nosso sentimento também. E isso vai fazer grande diferença na nossa vida, né? Então, a partir da crucificação, a cruz passa a simbolizar o amor e o sacrifício naquele tempo. Quando Jesus declara essa palavra, a cruz era uma das formas mais horríveis de castigo.
Continua dizendo que negar a si mesmo e tomar a sua cruz é seguir a Cristo, perder a sua vida por Ele, abandonar o mundo, vai de encontro àquele que vive para si mesmo, que ignora a cruz e segue seus caminhos, e segue os caminhos que o mundo oferece, que ganham o mundo, mas perdem a alma, as recompensas do reino. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Levar a cruz de Cristo e se abdicar de tudo que o mundo te oferece, né? Quem segue as suas instruções terá a recompensa de estar na glória com Ele. Os que não seguem esse padrão, os que não seguem perderão essa grande e única oportunidade. Então, seguindo os padrões de Cristo, nós estamos confirmando e tendo a certeza de que nós vamos para o céu com Ele, né? Mas se a gente abrir mão de seguir a Cristo, né? Nós vamos perder a grande e única oportunidade de estar no céu com Ele. Única porque nós só temos essa vida. Se a gente não tomar essa decisão agora, a nossa chance vai passar, né? Então a gente tem que tomar a decisão e ela é única, né? Ela é uma via de mão única, você não pode voltar para trás, você não pode olhar para trás a partir do momento que você assume um compromisso com Deus, né? E você tem que lembrar que a oportunidade é hoje. Não tem como ser diferente, não deixe para tomar essa decisão também amanhã. Porque a gente não sabe quando é que nós vamos ser chamados para prestar conta com Deus do que a gente fez aqui. Então toma a decisão hoje, mas toma uma decisão amadurecida, pautada na palavra de Deus, né? Porque a oportunidade é hoje e é agora, né? E é única. Então a gente não tem a oportunidade de fazer isso outras vezes. Não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje não, porque amanhã pertence a Deus, né? E aí a gente vê que a glória do reino de Deus, a glória do Rei Jesus é confirmada a partir do 17, de 1 a 13. Então, a partir de Mateus 17, de 1 a 13, vai confirmar a glória do Senhor Jesus. E agora Jesus convida Pedro, João e Tiago a junto com ele subirem ao monte. Jesus se transfigura diante das 3 testemunhas, lembrando aqui que a experiência de Moisés que subiu ao monte com Arão, Nadab e Abiú. Também teve 3 testemunhas, né? Então Jesus ele se transfigura, né, na frente deles, né? E Jesus tinha um rosto resplandecente como o sol e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Eu fico imaginando a visão, como deve ter sido maravilhosa, né? Essa visão de ter visto Jesus transfigurando, né? Ao ouvir a voz de Zina apresentando seu filho amado, se a gente vê lá no versículos 5 e 6, os discípulos assustados e com medo se abaixam, né? Então, eu não sei se a gente teria outra postura, né? Mas assim, mesmo vivendo ali, sabendo quem era o Cristo, eles ficaram amedrontados e eles se abaixaram, né? Essa transfiguração ou metamorfose foi a forma de Jesus mostrar sua glória para aqueles que o acompanhavam. Não foi um reflexo de algo extremo, mas foi algo interior, né? Então, ele se transformou para que eles pudessem ter certeza de que eles estavam diante do único Deus verdadeiro, né? Foi uma forma de fortalecer a fé dos seus discípulos. Ao vir ao mundo, Jesus deixa a sua glória, mas ao consumar a sua obra na cruz, teve que voltar à glória que lhe pertencia. O aparecimento de Moisés e Elias é significativo, pois Moisés representa a lei e Elias os profetas. Ambos apontam para Cristo e tudo se cumpre nele. Anunciar que ele iria morrer e pagar o preço da salvação por todos que nele creem foi a forma de dizer que não era para a libertação, não era para a liberdade política, mas a liberdade espiritual. Então a gente vê que essa forma de amor, essa forma de cuidado só poderia vir de um Deus maravilhoso, que é o Deus que a gente vê, né? Que é o Deus que a gente serve, né? E a gente tem que se firmar cada dia mais, ter certeza, né, da nossa salvação, não ter dúvida, né? Às vezes a gente, já falei isso antes, muitas vezes a gente vê pessoas que têm dúvida da salvação, ou acha que hoje está salvo, amanhã não está por conta de alguma coisa que pode ter feito, mas não é isso que a palavra diz, não. Né? A palavra de Deus diz que uma vez salvo, sempre salvo, né? E aí, mais 2 milagres acontecem, que esses 2 milagres estão lá relacionados em Mateus 17, de 14 a 27, né? Vamos ver aqui, né? É o milagre da cura de um jovem que estava possesso, né? E qual é o outro? E Jesus, e Jesus paga os impostos, né? Então a gente vê aqui que Jesus, ele tinha um moço que estava possesso, né? Era um lunático, e Jesus o cura, né? Dessa situação, né? Ele era um jovem, deixa eu ler aqui, irmãos, é isso mesmo, né? Quando chegou junto, aproximou-se um homem, e o homem de joelho pediu para que Jesus curasse seu filho, que era lunático, que sofria muito.
muitas vezes caía no fogo, né? E muitas vezes na água, né? E aí ele apresentei a seus discípulos, mas eles não puderam curar. É interessante aqui porque os discípulos foi onde Jesus usa, né? Homens de pouca fé. Esse homem já tinha pedido socorro para os discípulos de Jesus, né? E os discípulos não puderam curar esse rapaz, né? Esse menino lunático. Aí Jesus disse que eles eram de pouca fé e fala, né? Traz o rapaz aqui, né? Aí Jesus cura, né? Repreende o demônio e o demônio sai do menino. E aí ele fala para os discípulos, né? Os discípulos perguntam para Jesus, né? Em particular, né? Por que motivo não pudemos expulsá-lo? Jesus fala, né? Por conta da pequenez da sua fé. Pois na verdade vos digo que se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diria ao monte, passa-se daqui a colar, e ele passaria, né? E aí depois ele fala, né? Mas essa caça não se expele senão por meio de jejum e oração. Então muitas coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, a gente precisa se desprender através de oração. Não é de repente eu chegar perto de Deus e falar, ai Deus, tira esse pecado de mim, ai Deus, não deixe que eu seja assim, não. Eu tenho que me esforçar um pouco, né? E aqui no caso Jesus fala para os discípulos, né? Que o demônio não saiu, né? Que era uma casta, é um problema difícil, né? Que esse problema só se resolveria com jejum e oração, né? Aí o outro milagre que Jesus fez foi através do pagamento de impostos, né? Começaram a cobrar que Jesus tinha que pagar impostos e tal, né? E aí ele fala para Pedro, né? Para ele jogar, deixa eu ver aqui, né? A partir do 21, né? Ele fala, né? Mas aí Jesus manda Pedro ir no rio, né? E ele manda jogar o peixe, né? E o peixe que abria era para tirar o dinheiro que estava na boca do peixe para entregar e pagar o imposto, né? E é interessante também a gente ver que Jesus ele não burlava a lei, nunca, né? Então ele sabia que dai a César o que é de César, mas também dai a Deus o que é de Deus. Então ele providenciou, porque eles não tinham recursos nenhum, que o Pedro fosse lá, pescasse, pegasse o primeiro peixe, abrisse a boca do peixe, ia ter a moeda ali, o suficiente para pagar o imposto dele e de Pedro, né? E foi isso que aconteceu, né? Depois dessa experiência marcante, novamente se encontra com a multidão, Jesus, né? E aí aparece um pai, como eu já li aqui, né? Desesperado com a doença dos filhos, né? 9 discípulos tinham ficado e não conseguiram fazer nada diante do sofrimento daquele pai. O menino era um único filho, segundo a descrição que está lá em Mateus. O menino era epilético, né? Pois se atirava no fogo, e às vezes na água também, né? Diante dessa cena, aquele pai se ajoelha diante de Jesus, como sendo o último recurso, e clama, socorro. E é isso que a gente tem que fazer sempre, né? Diante dos problemas, a gente tem que estar em pé, firme. Diante de Jesus, a gente tem que estar prostrado, com a cara em terra, pedindo socorro. Se a gente inverter esses papéis e ficar diante de Jesus ereto e diante dos problemas ajoelhado, nossa vida vai ser um fiasco. Nossa vida vai ser uma tortura. Mas vamos pegar o hábito de, diante dos problemas, a gente ver com racionalidade e ficar em pé para enfrentar. E diante de Jesus, a gente se colocar de joelhos, pedindo a orientação dele, pedindo a providência dele. Quando a gente inverte esses papéis, as coisas mudam na nossa vida também. E foi isso que o pai fez, né? Pediu ajuda para os discípulos, não conseguiu, mas se colocou diante do Senhor, se ajoelhou e viu em Jesus o último recurso, né? E realmente o milagre aconteceu, né? E aí o outro milagre, como eu já falei para vocês, está aqui no 24, né? Que é narrado só lá em Mateus. Um milagre que envolve dinheiro, e esse foi o que pagou o imposto, né? E esse imposto foi nos tempos de Moisés, mas Jesus, ele cumpriu certinho, né? E ele fala, né? Como filho de Deus, Jesus precisava estar isento de pagar imposto. Mas para não escandalizar os seguidores mandou providenciar o dinheiro. Alguns tinham perguntado a Pedro se o líder pagou o imposto, e ele respondeu que sim. Ao chegar perto de Jesus, se adianta e lhe pergunta se os reis cobravam o imposto dos filhos da terra ou só dos estrangeiros. Pedro responde, dos estrangeiros. Jesus, mesmo sendo isento de pagar tributo, pede a Pedro que vá ao mar, com um anzol pesque um peixe e que vá ao encontro da boca do peixe, né, e tira 4 dracmas. 2 dracmas era o salário de 2 dias de trabalho. O imposto cobrado era 2 dracmas. Jesus pagou 4, evitando escândalos e falatório, a forma de resolver o problema. Então é interessante também, aquilo que depender de você para poder evitar escândalo e falatório, faça. Mas de repente eu tenho que me expor, ou de repente eu tenho que ser humilde, ou de repente eu tenho que ser
bobo. Não tem problema, irmãos. O importante é você estar bem diante de Deus. O importante é o que Deus está vendo da gente. O importante é a aprovação de Deus em todos os segmentos da nossa vida. Não importa o que os outros vão pensar. Tenha paz com Deus, com certeza Deus vai providenciar a paz entre os homens também, né? A conclusão dessa nossa lição é que Jesus, com a afirmação de Pedro, né, no textuário que a gente leu, toda a instrução sobre o fim do tempo, Jesus deixa seus discípulos avisados sobre tudo o que ia acontecer. Não foram pegos de surpresa, mas instruídos. Que sejamos testemunha cada dia do grande Rei e Salvador, e muitos também façam a sua parte nesse grupo, né? De crer em Deus, de ter a certeza de que tudo que está aqui, né, é a afirmação do próprio Deus para que a gente tenha uma vida de qualidade, como eu já falei anteriormente, né? Que Deus possa estar nos abençoando, né, nos dando um domingo abençoado por Ele, nos preparando para o culto hoje à noite, às 7 horas, nosso culto de oração, né? E que Ele continua, né, falando com a gente através dessas lições. Como eu gosto de lembrar, isso aqui é um resumo do que a gente vê. Mas é interessante depois, com calma, vocês lerem os versículos, os capítulos que são mencionados aqui, para a gente ter a confirmação de tudo que nós estamos falando, tá bom? Vamos estar orando agora, né? Eu agradeço a Deus, agradeço a tua presença aqui, né? Mesmo de maneira virtual. Eu agradeço a você que está assistindo essa aula, que Deus continue abençoando a tua vida e a minha também. Vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graça, Senhor Deus, pelo acesso que a gente tem à tua palavra escrita. Te dou graça pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que se renove em nossas vidas a cada manhã, Pai. Nos dê um domingo na tua presença, abençoe nosso almoço. Nos prepara também para o culto que teremos mais às 7 horas, Senhor Deus. Cuida da vida do nosso pastor, da vida da nossa igreja. Direciona a nossa vida de maneira que possamos cada vez mais termos a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, por tudo. Te agradeço, peço a tua direção em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde para todos nós e até a próxima, se assim Deus permitir.